Bom, como que você pode fazer com que a sua equipe ela se sinta querendo inovar efetivamente? Bom, quando a gente olha todas as metodologias de inovação, um ponto principal para a gente tratar é que a inovação, olhando o design thinking, por exemplo, ele parte do princípio que eu preciso me debruçar no problema, entender profundamente aquele problema para pensar uma solução. Então, o que que a inovação ela fala de específico aqui? Se eu, enquanto gestor, só faço a minha equipe pensar em inovação solução, olha, você tem que pensar uma solução. Às vezes a pessoa não tem todos os elementos. Se eu falo para a pessoa do outro lado só olhar o que está acontecendo, ela também fica meio paralisada, porque ela pode escutar tanta notícia ruim que ela começa a ficar com medo do que está acontecendo. Então, o que o Design Thinking ele prega? Que eu preciso me aprofundar no problema, ou seja, entender o que está acontecendo, entender os impactos, entender o que tem no meu entorno, ou seja, fazer um estudo amplo, pesquisar sobre o que efetivamente está acontecendo, mas com viés de inovação. Então, o que é bacana aqui? Se eu só penso no problema, eu paraliso. Se eu só penso na solução, eu às vezes não tenho todos os elementos. Então, estimular a equipe, a sua equipe, a um entender o problema, estudar. Então, existem aqui duas situações. Ele pode olhar o que está acontecendo na minha organização no cenário atual. Será que no cenário atual ela está indo bem ou ela está indo mal? Se ela está indo bem, por quê? Se ela está indo mal, por quê? Segundo, segundo ponto, o que a minha empresa, o que a minha área, ela tem de impacto para essa estratégia da empresa. Então, se a empresa está indo bem ou mal, por quê? Depois, aonde a minha área se insere nesse novo momento. E se ela se insere pelo lado bom ou pelo lado ruim. Olhando esses dois cenários, eu consigo me aprofundar, eu consigo levar para a minha equipe um nível de profundidade do que é o cenário atual. E a partir daí, então, eu começar a pensar em solução. No design thinking, essa etapa de pensar em solução, ela parte do princípio de que eu tenho que abrir minha mente. Então, deixa a sua equipe pensar qualquer coisa, deixa a equipe dar uma enlouquecida, mas ela pensar em coisas diferentes é importante para o processo criativo. Então, fazer sessões às vezes de brainstorming. Essas sessões elas podem ser virtuais, elas não precisam ser presenciais. Colocar todo mundo dentro de alguma plataforma onde todas as pessoas possam se ver e cada um trazer sugestões do que foi identificado, ajuda a pensar de maneira diferente. O que é muito importante? Quando a gente está numa situação de adversidade, de muita incerteza, de muitos problemas, é importante eu estimular na equipe que essa equipe ela se sinta à vontade para criar e que ela não fique pensando assim, poxa, a empresa ela trabalha assim, ela vai continuar trabalhando assim, o resultado não tá bom, mas eu tenho que ficar aqui fazendo o meu dia a dia. Então a forma que eu faço a minha equipe pensar inovação, lidar com esse novo cenário, agir efetivamente levando para a minha equipe essa ação. Então, debruça um pouco mais no problema. Vê exatamente o que está acontecendo com a estratégia da organização, com a área, com o segmento de negócio. Cruza isso com o cenário que a gente está vivendo atualmente. É um cenário bom ou ruim para a economia? O que aconteceu com o coronavírus? O que o coronavírus gerou de impacto para o nosso segmento? Para a partir daí pensar em quanto que ele dentro da atribuição dele, consegue contribuir. Um ponto importante aqui é que você, enquanto gestor, tem um papel fundamental no processo de levar para a equipe esse sentimento de que todo mundo pode fazer a sua parte. A gente tem falado muito nos últimos tempos de que a força ela vem do trabalho individual
que no coletivo geram resultado. E assim é nas empresas. Talvez se a gente olhasse no passado, a gente tenha trabalhado em algumas empresas que falavam que não, que na verdade quem tem que pensar é o board da empresa e que a equipe ela é uma mera replicadora do que aquele board quer. O momento que a gente vive, ele é totalmente diferente. A era exponencial, ela pede que as pessoas sejam muito mais abertas e muito mais horizontal. A gente passa por um cenário que a gente está diminuindo as hierarquias, transformando as empresas em estruturas mais horizontais, onde todo mundo pode dar a sua ideia. Então, levar na sua equipe esse sentimento de que cada um tem um papel de contribuir para o novo resultado, para o novo, faz com que essa pessoa se sinta empoderada. Então, vamos pensar o seguinte: eu preciso dar esse empoderamento para minha equipe, porque só ela se empoderando, ela se sente criativa, e aí, nesse sentimento de criatividade, ela consegue pensar coisas novas. Mas ela vai conseguir pensar tudo isso se ela antes olhar o problema. Então, a gente sempre vai ter que lidar com o problema. A gente sempre vai ter que abrir, falar, deixar essa pessoa investigar, deixar a sua equipe estudar o que está acontecendo, para daí sim ela conseguir pensar em alternativas. Mas é muito importante ressaltar que a gente vive uma era que as pessoas elas se sentem, elas querem se sentir protagonistas. Pensa o seguinte: a gente hoje tem todas as redes sociais e nessas redes sociais as pessoas elas tiram selfies, elas contam as histórias delas, elas falam do dia a dia delas. Então é natural que a pessoa ela já tenha isso dentro dela. Todo ser humano já tem enraizado esse sentimento de se empoderar, de falar o que pensa, mas agora a gente vive uma fase que todas as pessoas já fazem isso nas redes sociais. Trazer isso para dentro das empresas, fazer com que a pessoa ela tenha esse senso de protagonismo dentro da organização, ela se sinta parte de um todo, mas que ela pode contar a história dela, é primordial para você conseguir gerar um bom resultado agora. Então, de tudo, o mais importante é usar algumas metodologias, então conhecer um pouco melhor o conceito de design thinking, ele ajuda muito nesse processo, mas fazer com que, de forma muito simplista, a pessoa ela debruce no problema, para partir do entendimento profundo sobre o problema, ela tenha a capacidade de pensar a solução. E pensar a solução sabendo que a solução é dela, que você está dando essa oportunidade para ela pensar. Esse senso de protagonismo vai gerar um sentimento de pertencer da empresa que é muito estratégico. Hoje, quando a gente olha as empresas elas querem ser uma marca empregadora. Elas querem que as pessoas gostem. E grande parte desse papel é seu enquanto gestor. Então, se o papel é seu enquanto gestor, fazer essa técnica vai ajudar muito você a trazer esse espírito para a equipe e, consequentemente, gerar bons resultados.